Fala aí, galera. Aqui quem está falando é o Marcos. Eu sou analista de sistemas, sou desenvolvedor, né? Eu estou começando a me aprofundar na parte de desenvolvimento de jogos para computador e para celular, né? Então, isso é um tutorial, né? Essa aula, videoaula, entre aspas, é um tutorial, na verdade, que eu vou tentar passar para vocês o que eu puder para ajudar quem quiser ser ajudado com esse tipo de conteúdo, né? Então o que eu vou passar para vocês é um conteúdo, né, de desenvolvimento de jogo, de todo o processo do desenvolvimento de um jogo. Vou ensinar o básico, porque eu não sou nenhum especialista, então eu vou tentar passar o básico para vocês. Vou tentar explicar como que é feito um jogo, né? Vou tentar passar para vocês os processos de criação do cenário, do personagem, da história do game, das animações, das cenas até a parte de publicação do jogo na Play Store, na Apple Store, seja a plataforma que for, a compilação para transformar o seu arquivo num arquivo executável num computador, num arquivo executável num celular, num arquivo que vai executar num tablet, seja o que for. Então, esses processos, toda essa construção do jogo, né, eu vou tentar estar ensinando para vocês pelo menos o básico, até onde eu sei, até onde eu estudei, até onde meu conhecimento permite, tá? Então, vamos começar. Então, para a gente começar, a gente precisa primeiro saber quais são os softwares que a gente precisa usar para desenvolver, né? Para isso, a gente vai precisar usar três softwares, que são o Unity, que é a engine, né, que a gente vai usar, que é o nosso gerenciador do jogo todo, né, desenvolvimento do jogo, ele vai gerenciar todo o desenvolvimento do jogo. A gente tem o Blender, que é um software de modelagem 3D, que é para você fazer os seus personagens, fazer os seus cenários, fazer os objetos do seu cenário, do seu jogo. E a gente tem o Photoshop, que também é para fazer os personagens, cenários, etc., só que em 2D, né? São os softwares que a gente vai utilizar. Então, o Blender é para 3D, para tu desenhar em 3D, entre aspas, né? Para tu modelar. E o Photoshop é para você fazer em 2D, para desenhar em 2D. E a Unity é para juntar tudo isso e transformar num jogo. E por que eu escolhi esses softwares para começar? Porque eles têm uma comunidade muito forte, né, por trás dele. Então você tem muito material de estudo na internet, tem muito conteúdo. Se você tiver com alguma dúvida para fazer alguma coisa, você tem aonde tirar essa dúvida, você tem fóruns na internet, você tem o próprio site oficial dos softwares para poder responder as suas perguntas. Você tem conteúdo no YouTube, você tem outras videoaulas, tutoriais, etc., cursos. Então, são ferramentas muito boas para você iniciar, para quem está querendo começar nessa área, né? Então, para começar, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Baixar os programas, né, para poder usar. Para quem não tem os programas ainda, a gente vai abrir o Google Chrome. O primeiro programa que a gente vai baixar vai ser a Unity. Você baixa na ordem que você quiser, tá? E a gente vai no site oficial da Unity, tá? Que é esse aqui, unity3d.com. E aí tem as opções de download, né? E aqui você vai baixar, né? Você vai escolher se você vai baixar a Unity pura, se vai baixar ela com aquele hub inicial. Eu recomendo que você baixe com hub, porque pelo Unity Hub, né, você consegue atualizar as outras versões com mais facilidade, né, aparece mais bonitinho. Então eu recomendo que você baixe essa opção aqui, tá? Baixa Unity Hub. Feito isso, você vai baixar também o Photoshop, né? Só que o Photoshop, ele tem um problema, ele é pago, né? Você vai entrar no site da Adobe aqui e você vai ver que o Photoshop é pago, tá vendo? E compre agora. Então o que você pode fazer? Ou você compra o Photoshop, né? Ou você usa algum outro software de desenho 2D, de edição de imagem, de sua preferência, tá? Isso aí não tem problema, porque basicamente isso é para você fazer as imagens do jogo. Então você só precisa de um software para desenhar, né? E para poder gerar os arquivos em PNG, em JPEG, que você vai precisar para botar no jogo.
O Blender, a gente não vai baixar o Blender agora, porque o Blender ele é para modelagem 3D. Então a gente não precisa dele agora, porque a gente vai trabalhar primeiro no 2D. A gente vai começar no 2D, né? Porque o 2D ele é mais fácil para você aprender no começo, né? Eu pelo menos acho. Tem gente que acha que o 3D é mais fácil, tem gente que acha que o 2D é mais fácil. Essa é a opinião de cada um. Eu acho o 2D mais fácil, tá? Porque você trabalha só em duas dimensões, não trabalha na terceira. Mas não é nem esse o porquê. É mais pela questão da modelagem. Para você trabalhar com 3D, você precisa modelar. E modelar não é uma coisa tão simples, né? Você desenhar no Photoshop já não é tão simples, mas eu acho, né? Eu acho mais tranquilo do que você modelar, fazer um modelo 3D, aplicar texturas, shaders, iluminação, sombra, mapa de normais, etc. Um monte de coisa que no 2D você não tem, né? No 2D você trabalha com mais facilidade. Então a gente vai começar no 2D, então esquece o Blender por enquanto. Então, com esses softwares instalados, o Photoshop e a Unity, a gente já pode começar o desenvolvimento, né? Então, o que a gente vai fazer? Vou minimizar tudo aqui. Eu instalei a minha Unity, tá? Aqui. Então, você pode ver que eu tenho dois arquivos aqui, né? Que é o Unity e o Unity Hub, né? Esse aqui é o Unity propriamente dito, é a aplicação. Esse aqui é o Hub da aplicação. Esse aqui é o que vai fazer o gerenciamento das aplicações. Você pode abrir o Unity em mais de uma instância, né? Então vamos começar aqui. Eu vou abrir o Unity Hub. Quando ele abrir, você vai ter essa telinha aqui, tá? O de vocês provavelmente não vai ter nada aqui, né? Porque o meu tem, porque foram alguns projetos que eu já fiz, que eu já comecei, que eu estou iniciando e tal. Então o de você não deve ter nada por aqui. A gente vai começar criando um. Você pode ver que quando eu clico aqui, aparece duas versões. Quando eu clico nessa setinha aqui, de novo, né, New, vai aparecer essas duas versões. Só que na de vocês deve aparecer uma só, a mais recente que vocês baixaram. Por quê? Porque a Unity, quando ela atualiza, eu, né, por segurança, eu deixo sempre a versão anterior a ela também. Para caso a atualização dela venha com algum bug, ou algum problema, algum defeito, eu consiga reverter. Na verdade, eu já ter a outra versão instalada, a versão antiga instalada, para eu poder utilizar, né? Então eu tenho duas versões aqui, mas no de vocês deve ter uma só. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em New, e aqui você tem os templates, né, de cada projeto que você quer fazer. A gente vai dar um nome aqui ao projeto, né? Vou chamar tutorial, sei lá, 01, tá? Chamar tutorial 01. Então a gente tem aqui o 2D e o 3D e outras opções, né? Que também são para desenvolvimento, mas como a gente vai começar, a gente vai trabalhar aqui no 2D. Então a gente vai criar um projeto em 2D. Você vai escolher aqui a pasta do projeto e a gente vai dar um Create e vai esperar abrir. Eu cortei o vídeo aqui, né, para poder ele abrir. E quando ele abrir, ele vai ficar nessa tela aí, que é a tela default, né, que é o layout default do programa, tá? Eu já vou explicar o que é cada elemento aqui que vocês estão vendo, tá? Mas primeiro eu vou fazer uma configuração aqui que eu gosto de fazer, tá? Isso não é obrigatório, é uma questão de para me facilitar o meu trabalho, uma questão visual para facilitar o meu trabalho, tá? Eu gosto de botar num layout que eu mesmo fiz, tá vendo aqui que você pode, né? Aqui eu tenho como criar um layout. Então eu preciso fazer um layout aqui, né? E como eu boto? Eu boto assim, eu clico em Tool, que são as opções padrão que já vem aqui, né? Então eu clico em Tool e ele vai ficar desse jeito. Só que eu quero que você está vendo aqui que eu tenho uma cena que é o game, que é a tela do meu game em funcionamento. Isso aqui é a minha cena onde eu vou montar o meu jogo. Eu quero que esse game fique aqui. Então você simplesmente arrasta a janela. Tá? Onde você arrastar, ó, onde você arrastar, ela vai ficar. Então você arrasta ela aqui para baixo, né? E separa aqui, ó, diminui, aumenta. Você tem total liberdade para mexer no layout do jeito que você quiser, tá? Eu deixo desse jeito porque eu acho mais fácil de trabalhar. Então você pode ver aqui que a gente tem uma tela dividida, tudo bonitinho, organizadinho, mais fácil de trabalhar. Então, basicamente,
o que você tem aqui? O que você está vendo? Você tem uma cena, que é onde você vai trabalhar principalmente, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para poder enxergar melhor. Isso aqui é a sua cena, onde você vai trabalhar, tá vendo a aba cena aqui. Aqui é a aba game, é onde o jogo acontece, né? É onde você vai testar o seu jogo, por exemplo. Você vai dar um play aqui e o seu jogo vai rodar aqui nessa tela game. E aqui você vai montar tudo que você tem no seu jogo. Aqui na hierarquia, ó, tá vendo que na hierarquia, aqui você tem, você clicando nessa setinha aqui, você vai abrir a cena, tá? Isso aqui é o objeto cena, depois eu vou explicar mais sobre isso. Todos os objetos do seu jogo vão ficar aqui nessa hierarquia, tá? Que é, por exemplo, você vai, vou clicar com o botão direito nela, vou criar um objeto em 2D aqui, um objeto 3D, um cubo. Vou criar um cubo, tá vendo que eu criei um cubo lá, ó? Tá vendo que ele criou um cubo aqui, apareceu aqui no meu jogo. Esse cubo ele está na minha hierarquia, né? E ele tem as propriedades dele que fica aqui nessa aba aqui, que é a aba Inspector, né? Na aba Inspector ficam todas as propriedades daquele objeto, todos os componentes daquele objeto. A Unity trabalha orientado a objeto e os objetos são divididos em componentes. Divididos, na verdade, são adicionados componentes nesses objetos. Aqui, você viu que eu criei um cubo, mas você vê que ele não é um cubo, ele é um quadrado. Mas por que ele é um quadrado? Vou aproximar aqui, tá com a rodinha do mouse, você tira o zoom e dá o zoom. Eu tenho um quadrado. Por que eu tenho um quadrado? Porque a nossa visão está em 2D. Você está vendo aqui em cima, ó, que eu tenho uma abinha 2D, 3D? Ó. Olha como é que muda. Só eu tiro do 2D, eu boto no 2D, tiro do 2D, ele vai para o 3D. E agora você consegue enxergar com mais clareza o seu cubo. Isso aqui, esse quadrado, tá? Esse retângulo, na verdade, esse retângulo aqui, ele é a nossa câmera, tá? A nossa câmera, que é esse objeto aqui, é a main camera. Tá vendo quando eu clico nela, aparece aqui um camera preview aqui, que é basicamente isso aqui, que a gente está enxergando aqui no game, na aba game, né? Então, isso aqui, ele é a visualização da câmera, tudo que a tua câmera enxerga no cenário, tá? Tu pode ver que se eu vier aqui na câmera e clicar aqui, no mover, tá? Ou apertar o W no meu teclado, que dá no mesmo, eu consigo mover a minha câmera para um lado ou para o outro. E você pode perceber que ali embaixo, na minha aba Game, o cubo também está se movendo. O que acontece é que, na verdade, o cubo não está se movendo. O que está se movendo é a sua câmera, o cubo está parado, mas a posição em que ele está em relação à câmera faz com que ele apareça em um lugar ou no outro. Tá? Então, eu vou voltar minha câmera aqui para a posição 0. Tá? Então, aqui, você viu que eu tenho como alterar, mexer. Eu posso mexer no meu cubo também. Ó, só selecionar meu cubo aqui. Vim aqui mexer no meu cubo. Ó, aqui você mexe no eixo X. Aqui você mexe no eixo Y. Aqui no meio, ó, você mexe para qualquer direção. Tá? E assim sucessivamente. Vou voltar para o meu eixo normal aqui. Vou voltar meu cubo para a posição 0 em X. E vou voltar para a posição 0 em Y. Tá? E a minha câmera a mesma coisa. Vou botar ela na posição 0 em Y também. O cubo vai ficar bem centralizado com ela. E aqui onde eu estou mexendo, que vocês estão vendo eu mexer aqui toda hora, são os atributos, né? Como eu falei, são os componentes de cada objeto. Cada objeto tem seus componentes. Você pode adicionar componentes aqui, ó, vindo aqui em add component, né? Add component, você vai adicionar outros componentes. Você tem N componentes para você adicionar aqui, depois a gente vai aprofundar mais nisso. Mas, basicamente, você precisa saber que cada objeto em cena, tá? Ele tem os seus componentes. Podem ser infinitos componentes que você pode botar nele. Tá? Então, aqui no meu cubo, vou dar um exemplo, no meu cubo eu tenho aqui um componente chamado transform, tá vendo? Você tem um componente chamado transform. Esse componente ele é responsável pela posição, rotação e escala do meu objeto. Tá? A posição dele, que a posição é onde ele está na minha cena, tá? É a posição dele. Apertando Ctrl Z, eu volto, tá? A ação que eu fiz, por exemplo, eu mexi ele para cá, apertei Ctrl Z, ele vai voltar para onde estava. Então, Ctrl Z é para voltar. É o atalho do teclado para voltar. Então, vamos pegar esse cubo e eu posso mexer ele por aqui. Você percebe que eu posso mexer ele por aqui. E eu também posso mexer ele por aqui. No eixo X, no eixo Y
ou no eixo Z. Só que no eixo Z você vê que você mexe, tá? Você pode botar o número aqui manualmente, digitar o número que você quiser, tá? Aqui, ó, 2, por exemplo, se eu digitar 2 ele vai ali para cima, se eu digitar 5 ele vai mais para cima, tá? Vou deixar em 0. No Z, você vê que você quase não vê alteração. Mas por quê? Porque você está trabalhando na visão de 2D. Se você mudar para a visão 3D, você vai ver que o eixo Z vai começar a afetar. Tá vendo? E aqui, na sua cena, você não vê ele mexendo mais porque ele está na posição, com a visão 2D. A sua câmera está com a visão 2D. Então, você pode ver que agora o eixo Z está mexendo. O eixo Z é o eixo que você não vai trabalhar com ele no momento, porque... Vou deixar ele em 0, né? O eixo Z é o eixo que você não vai trabalhar com ele no momento, porque você está trabalhando em 2D. Então, a gente basicamente só vai mexer no eixo X e no eixo Y. Tá? E basicamente por aqui é onde você faz toda a movimentação do jogo, né? Não toda, mas boa parte da movimentação, né? Rotação dos objetos, etc. Então eu vou deletar o meu cubo, tá? Aqui, porque eu não tenho interesse nele agora. E a gente vai criar aqui um objeto vazio. Vou vir aqui com o botão direito, na minha hierarquia, em qualquer lugar da minha hierarquia, e vou criar um objeto vazio, que é um create empty aqui, criar um objeto vazio. E esse objeto vazio, quando você cria, ele ganha um nome que é o GameObject, né? O GameObject, ele é um objeto vazio, né, do tipo GameObject, né? A gente já vai entender esse negócio do tipo, porque isso aí é mais para a parte de programação. Vou começar a fazer uns scripts aqui, a gente vai olhar isso, tá? Vou dar uma breve explicação nisso. E você tem que entender que ele é um objeto. E o único atributo que eu tenho, o único componente que eu tenho aqui é o transform. Quando você cria um objeto vazio, ele automaticamente é criado com um transform. Porque esse transform é a posição dele, é o tamanho dele e a rotação que ele possui no momento. Tá? Vou zerar aqui. Eu criei ele, não sei porque não criou no 0, mas tudo bem. Mas ele tem que ser criado, ó, eu apertei o W aqui para clicar lá em cima, tá? Vou usar a tecla de atalho. Ele está aqui, tá vendo? Ele existe, é um objeto que existe em cena, mas você não está vendo nada porque ele ainda não tem nada, né? Ele não é objeto nenhum, ele é um objeto vazio. Ele só tem um transform dele, mas o transform dele é basicamente isso aqui. Então, vou voltar ele aqui para o 0, apertando Ctrl Z, né? Vou digitar aqui o 0, 0. Então, o que eu quero fazer com esse objeto? Eu posso renomear esse objeto, ó, vindo aqui, clicando em Rename, tá? Ou apertando o F2 no teclado, que também dá no mesmo, tá? Renomear, o atalho do teclado para renomear, para fazer isso aqui, é o F2, tá bom? F2, ele renomeia. Então eu vou renomear o objeto aqui, e vou chamar ele de Player. Por quê? O que eu vou criar aqui? Eu vou criar o meu player, vou criar o meu primeiro personagem para poder a gente ver como é que funciona isso. Então, o que eu vou ter que fazer para criar o meu personagem? O meu personagem, ele precisa aparecer aqui na tela, né? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e adiciono um componente nele. Você vê que eu tenho diversos componentes aqui. O componente que a gente está procurando no momento é o componente Rendering, tá? Para renderizar, renderização. E o que eu quero aqui dentro do rendering é o componente Sprite Renderer. Tá vendo? Esse componente aqui. O que esse componente aqui faz? Tu vê quando eu cliquei, ó, ele apareceu aqui. O que esse componente aqui faz? Esse componente ele renderiza o sprite para a gente. Ele renderiza a imagem. Tá? Um sprite é uma imagem, como se fosse uma imagem. Tá? E você pode ver que eu tenho várias coisas aqui dentro desse componente. Esse componente Sprite Renderer, esse componente aqui, tá? Ele tem várias coisas dentro dele. Uma delas é o sprite em si, que é o que eu quero que apareça. E você pode ver que quando eu clico aqui, ó, nessa bolinha, tá? Quando eu clicar nessa bolinha aqui, eu posso adicionar aí a essa parte aqui, a esse sprite, uma imagem, um objeto. Você pode ver que quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer aqui, tá? Aparecer aqui também, mas é porque não está vendo porque está com a câmera na frente. Mas você pode ver que tem um objeto atribuído a ele.
Só que a gente quer criar um personagem. Então, não adianta eu botar um círculo aqui. Tá? Não é um círculo que eu quero um personagem. Como é que a gente faz para adicionar esse personagem? Tá? Eu vou deixar vazio aqui, no nome. O nome fica vazio. Eu tenho as minhas pastas aqui, lembra? E eu tenho uma minha pasta chamada Assets. O que são os Assets? Os Assets, eles são os arquivos do meu projeto, tá? É tudo que vai estar no meu projeto. As imagens, os vídeos, né, as animações, tudo que vai compor o meu jogo é considerado um asset, tá? Eles são os arquivos do meu jogo, os arquivos que vão fazer o meu jogo, vão compor o meu jogo. Então, aqui dentro da pasta Assets, tá? Você pode ver que eu tenho uma pasta chamada Scenes, né? Ou cenas, né? Em inglês, Scenes. E dentro da minha pasta Scenes eu tenho um objeto, tá? Eu tenho uma cena, um objeto cena, que é o que está aqui em cima, tá? É o que sample scene aqui, sample scene, né? É o mesmo daqui. Na verdade, isso aqui é equivalente a eu dizer que eu arrastei isso aqui para cá, tá? Como se eu tivesse arrastado isso aqui para cá. Tu vê, ó? Eu arrastei, ó. Ele está lá em cima lá. Então, eu vou aqui na minha pasta Assets e vou criar uma nova pasta. Eu vou aqui em Create, clico nela com o botão direito, vou aqui em Create, Folder, né? Um new folder aqui, é uma nova pasta. E vou chamar essa pasta de quê? De Sprite. Por quê? Porque eu quero criar o quê? Um sprite para o meu player, tá? Eu quero criar um sprite para o meu player. Então eu vou precisar de um sprite, tá? É uma imagem. Então eu vou criar os sprites aqui dentro dessa pasta. Isso aqui que eu estou fazendo é por questão de organização, tá? A gente vai criar diversas pastas aqui dentro do Asset. Vai ter uma pasta para guardar só as nossas animações, vai ter uma pasta para guardar só as nossas imagens, vai ter uma pasta para guardar só os nossos sprites, uma outra para guardar só as nossas músicas, os nossos sons de fundo do nosso jogo e etc. Né? Então é por questão de organização, para você não se perder em um monte de arquivo. Imagina se um monte de arquivo tivesse aqui num lugar só, tudo junto. Você ia acabar se perdendo, não ia ser interessante, porque aqui, no começo, quando a gente não tem nada na nossa cena, você pode ver que tem pouquinha pasta, tem pouca coisa, então você acaba não se perdendo, você não tem praticamente nada aqui. Mas no jogo, você tem N elementos, você tem muitos e muitos elementos, e isso aqui acaba ficando super lotado. Então você precisa organizar, você precisa ser muito organizado com isso aqui, tá? Senão você vai se estrepar. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui, como eu criei aqui, a minha pasta Sprites. Dentro da minha pasta Sprites, o que eu preciso fazer? Eu preciso importar um arquivo de imagem. Preciso importar uma imagem aqui para dentro. Como é que eu faço isso? Eu clico no botão direito, eu tenho aqui a minha opção de Import New Asset. Quando eu clicar aqui, ele vai mandar eu escolher um asset para importar. Tá? Eu vou no meu computador e escolho uma imagem. Só que imagem é essa que você vai escolher? Você precisa de um personagem desenhado, uma imagem de um personagem desenhado, tá? Você tem esse personagem desenhado no seu computador? Talvez você tenha. Mas se você não tiver, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar desenhar um. É aí que entra o Photoshop. Você vai ter que abrir o teu Photoshop. Tá? No meu caso, meu Photoshop está aqui. Eu vou abrir ele aqui. E você pode ver aqui que quando você abrir o seu Photoshop, né, você vai, no meu caso aqui, eu tenho um monte de arquivo que eu desenhei, né, um monte de desenho que eu fiz. Só que vocês não devem ter, mas a gente pode criar. A gente vai clicar em criar e vai começar a desenhar aqui no Photoshop. Só que isso é um vídeo para outra aula. Por quê? Porque desenho, arte 2D, já é um outro assunto. Tá? Por exemplo, como é que você faz um bonequinho? Como é que você faz um tijolinho para botar no seu jogo? Um negocinho? Um objeto? É desenhando. E desenhando no Photoshop é uma coisa que requer um pouco de experiência, requer um pouco de tempo, né? Você precisa dominar um pouquinho os pincéis do Photoshop, as tintas, paleta de cores, etc. Isso tudo você vai ter que assistir tutoriais na internet para saber como desenhar no Photoshop. Então, isso é um outro assunto. Isso é mais para a parte de design. Então, vamos supor que a gente abriu o Photoshop aqui, criou um novo arquivo, tá? Criou um novo arquivo.
começou a desenhar, papapá, fez o bonequinho, desenhou o bonequinho, terminamos de desenhar o bonequinho. Então eu vou supor isso, tá? Vou imaginar isso. Tá? Porque por enquanto eu estou só mostrando para vocês o processo de como funciona. Eu ainda não estou desenhando efetivamente, eu ainda não estou botando o personagem ali efetivamente para funcionar, então eu estou só mostrando para vocês o processo. Então eu iria desenhar no Photoshop ou em outro arquivo de edição, iria fazer os meus bonecos, tá? Como que eu ia fazer isso? Assim, por exemplo, eu ia desenhar, aqui é um desenho feito em pixel art no Photoshop, tá? Se você não sabe o que é pixel art, dá uma pesquisada no Google. Pixel art é uma coisa também bem grande, tá? Tem bastante conteúdo. O cara desenhou aqui, não foi eu que desenhei isso aqui, tá? Óbvio, essa imagem eu peguei do Google, tá? Mas o que ele fez foi basicamente desenhar essa imagem aqui no Photoshop, desenhar um bonequinho em várias posições. Tá vendo? Ele desenhou um bonequinho em várias posições. O que é o nome disso aqui? Como é que se chama isso aqui? Isso aqui se chama Sprite Sheet, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vai precisar quando a gente estiver querendo fazer algum movimento dentro do nosso jogo, tá? Uma movimentação. Por exemplo, aqui tu pode ver que o boneco está parado em várias poses e essas poses são que vão definir a posição dele quando você estiver fazendo a sua animação dentro da Unity, tá? Dentro do nosso ambiente de trabalho, né? No ambiente de desenvolvimento, que é a Unity. Então aqui, tu pode ver que eu tenho várias imagens e nessas imagens, tá? Você vai ter que desenhar, ou você vai pegar do Google, você que sabe, elas precisam estar no formato PNG. Olha o que é o formato PNG. Isso aqui, ó. Isso aqui é o meu formato PNG. A extensão PNG do meu arquivo. Tá? Por quê? Porque se não tiver em PNG, ele vai ficar com fundo branco. E não é isso que a gente quer para o nosso jogo. A gente precisa de um fundo transparente. Aqui você está vendo com fundo branco, e aqui a gente está abrindo um editor de. A gente está abrindo só a imagem. Mas quando você for botar isso aqui na Unity, não vai aparecer esse fundo branco aqui, tá? Porque é um arquivo PNG. Um arquivo PNG ele não, feito com fundo transparente, ele não tem esse fundo branco. Então ele tem um fundo transparente, que é o que a gente quer. Vai aparecer só o bonequinho desenhadinho, bonitinho mesmo, certinho. Então a gente precisa ter um arquivo em PNG. Esse arquivo a gente vai importar dentro da Unity. Como que a gente faz isso? Ou a gente vem aqui na Unity e clica no botão direito, Import New Asset, e procura esse arquivo lá, tá? Onde ele está? Está em Tutorial Unity, Sprite Sheet, tá? E está aqui o meu arquivo. Ou a gente faz assim, e bota ele lá, e ele vai ser importado para cá. Ou, vou deletar aqui, tá? Apertar Delete, ou Delete no teclado, né? E dá um Enter. Ou a gente vem simplesmente aqui no nosso arquivo, na nossa pasta, e arrasta ele para dentro da Unity, tá? Dá no mesmo. Eu acho assim mais fácil, um jeito mais fácil. Então, tu pode ver que a gente importou o nosso arquivo aqui para dentro da nossa pasta Sprite, tá? A nossa pasta Scenes está aqui, a nossa pasta Sprite está aqui com esse arquivo aqui dentro. E você vê que esse arquivo, ó, quando você clica aqui nessa setinha, ele tem um outro arquivinho aqui dentro, tá? São as coordenadas do teu arquivo, tá? Esse arquivo, ele é um Sprite. Então, quando eu for lá no meu player, que eu criei aqui, no meu objeto player, e clicar aqui nessa bolinha, você pode ver que ele já vai aparecer aqui. Tá vendo? Quando eu clicar nele, ó, ele vai desenhar essas imagens na minha tela. Tá? E pode ver que o fundo branco sumiu, porque é uma imagem PNG. Então ela tem um fundo transparente. Tá aqui o meu arquivo bonitinho. Só que o meu arquivo está errado. Tá vendo que ele está errado? Ele está cheio de boneco, um monte de posição diferente. E não é isso que eu quero. Eu quero um personagem. Né? Eu quero um personagem só. O que a gente vai fazer para ter um personagem só? A gente vai precisar recortar essa imagem. Tá? Como é que a gente recorta essa imagem? A gente vem aqui nela, tá? E você tem os atributos dela, né? Como qualquer objeto, você tem os atributos deles aqui. Nessa imagem, você vê que ela tem o tipo de textura dela, você tem o texture type dela, né? Que é o tipo de textura, e ela é um tipo de textura Sprite 2D, and UI, né? Isso aqui eu vou explicar mais para frente. E o Sprite Mode dela, tá? É single. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é uma imagem única. E quando você clica aqui, vai aparecer as opções aqui de imagem, a imagem múltipla e imagem poligonal. Mas aqui a gente vai trabalhar com a imagem múltipla. Eu vou clicar aqui no múltiplo e vou aplicar aqui embaixo, tá vendo? Vou dar um apply aqui embaixo. Quando eu der esse apply, tu vê que a minha imagem sumiu dali. Tá?
sumiu não foi à toa, tá? Foi porque ela virou uma imagem múltipla e não pode ser renderizada desse jeito. Então o que acontece? Eu preciso editar a minha imagem, tá? Eu preciso cortar aquela imagem, que ela tem várias imagens dentro de uma só. Agora ela está uma imagem múltipla, eu posso cortar ela. Eu vou vir aqui no Sprite Editor, tá? E vai abrir essa janela aqui para mim. E aqui é uma janela de edição da imagem, tá? Que a própria Unity te disponibiliza essa janela de edição. Você pode editar aqui, você pode cortar, ó. Você vai clicar e arrastar, vai criar uma caixinha verde, você vai cortar ela aqui no tamanho que você quiser. Mas tem um jeito mais fácil de cortar, que é vindo aqui no Slice, aqui em cima, e clicando no... Você pode fazer um corte automático, quando você clicar aqui em Slice, ele vai cortar automaticamente, ó, pode ver que ele cortou aqui bonitinho, ó, nos pixels certinho do personagem, tá? Só que você tem um jeito de cortar também diferente. Você tem um jeito de cortar por célula, tamanho da célula. Então aqui você pode botar 64 pixels por 64 pixels, pode botar 32 por 32, etc e tal, e assim vai. No pixel size aqui você muda o tamanho do pixel. Mas, para o nosso caso aqui, isso é bom para quando você tem uma imagem que termina na ponta aqui da tela, tá? Mas isso aí é uma outra coisa, é um outro assunto, tá? É um assunto mais de design que eu não vou me aprofundar agora, não. Basicamente, eu vou usar o modo automático, então, tá? Vou dar um slice aqui, vou cortar a minha imagem toda em vários pedaços, tá? Em pedaços aqui, cortados exatamente na ponta, no limite do pixel aqui, tá? Eu vou dar um apply aqui também. Aplicou, o que aconteceu? Essa imagem está aqui, você vai clicar na setinha, você pode ver que ela gerou um monte de outras imagens, tá vendo? Se a gente for aqui, ó, arrastar isso aqui para cima, a gente pode ver as imagens aqui, tá? Nessa janelinha aqui. A gente tem várias imagens, tá vendo? Que são as imagens que a gente tinha lá. E você pode ver que elas estão em sequência, tá? Na sequência que está desenhado lá. Então, se eu for pegando isso aqui, ó, apertar a setinha para baixo aqui, ó, você vê que ele faz um movimento, tá vendo? Se você mexer rápido, ó, ele faz a movimentação do personagem, tá? Então, a movimentação 2D do personagem é basicamente isso, tá? São várias imagens, tá? Que tem várias posições diferentes, mas tu vê que várias imagens formam um movimento, tá? É basicamente isso. Então, várias imagens formam um movimento. Então, eu vou aqui no meu player e vou botar só uma dessas imagens, tá? Eu vou clicar aqui na bolinha, ver que aqui ficou Missing Sprite, porque ele perdeu o sprite, a referência do sprite que ele tinha, que a gente cortou a imagem, ela virou outro tipo de imagem. Então a gente vai vir aqui na bolinha e vai selecionar uma desses personagens. Você pode selecionar o que você quiser aqui, tá? Qual que você quiser, tá? Se você tivesse uma imagem do personagem parado aqui, seria a ideal para você botar. Mas eu vou botar essa primeira aqui mesmo, tá? E tá aí o meu personagem na tela, tá? Ele tá aparecendo aqui embaixo, aqui. Só que você vê que ele tá muito grande aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente pode pegar, mexer na escala dele, vir aqui, ó, no tamanho, tá vendo aqui? É o Scale Tool, é a ferramenta de escala. A gente pode mexer aqui ou simplesmente apertar o R, tá? Vou clicar aqui, apertar o R no teclado, ó, ele vai para a nossa ferramenta de escala. E a ferramenta de escala é a mesma coisa que a outra ferramenta lá de mover, a ferramenta W. Você mover para cima. Se você mexer nessa seta aqui, ele move para cima. Se você mexer nessa seta aqui, ele move para o lado. É a mesma coisa na ferramenta de escala, apertando a letra R. Ele vai escalar para cima, escalonar para cima, né, o objeto. Ele vai aumentar o tamanho do objeto ou diminuir, ou até virar de cabeça para baixo aqui no caso. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Ou por lados, tá? Por lado você vê que ele gira, tá vendo? Eu estou escalonando ele para um tamanho negativo. Aqui eu estou voltando para o tamanho positivo. Então, eu posso clicar aqui no meio, tá? No meio, na quadradinho branco aqui, ele vai escalonar por igual. Ele vai escalonar tanto para cima quanto para baixo. Então, aqui você diminui o tamanho do objeto. Ou, simplesmente, você pode vir aqui na sua câmera também e clicar num dos lados dela, qual é o lado que você quiser, e aumentar o tamanho dela. Ou abaixar, tá? Aumentar o tamanho ou abaixar o tamanho dela para onde você quiser. Ou você pode mexer aqui na escala do objeto. Aqui no player é a mesma coisa, você pode mexer na escala do objeto por aqui também, ó, dá no mesmo, tá? E basicamente é isso, para você aumentar e diminuir o tamanho do seu player, é isso aí. Então eu vou deixar o meu player aqui, mais ou menos. Desse tamanho aqui tá bom para mim, tá? Ver que ele ficou aqui 0.3398, né, de tamanho. Não, ou melhor, vou mexer no tamanho da minha câmera,
tá? Eu quero que minha câmera pegue um pouco mais de espaço. Ó. Vou aqui com a minha rodinha do mouse para ver ela. Eu vou mexendo ela até ela ficar do tamanho que eu acho que está legal para o meu jogo. Tá? Então eu vou voltar aqui no meu player, vou apertar o W para ele voltar para a ferramenta de mover. Vou mexer ele um pouquinho aqui para baixo. Tá? Ou não, vou deixar ele em 0 aqui mesmo, por enquanto. Tá? E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa dar vida a esse personagem, a gente precisa movimentar esse personagem, fazer esse personagem se mover. Né? A gente precisa fazer uma animação para esse personagem. Como a gente faz isso? Aí já é um assunto para uma outra aula, porque senão essa aula aqui vai ficar muito longa, vai se estender muito, então a gente vai para uma próxima aula, a gente vai ensinar como você fazer esse personagem se movimentar. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, vocês compartilhem aí com quem tem interesse nessa área, tá? Com quem quer aprender um pouquinho mais de desenvolvimento de jogos. Mostrem esse vídeo para eles, mostrem outros também de outras pessoas, porque quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Para a gente poder aprender. Inclusive, eu também estou aprendendo essa área, e também estou passando informação adiante, né? Para outras pessoas poderem aprender também. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!